Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Quartou, hein, meus amigos? Quartou, uma ótima quarta-feira para todo mundo aí, dia 22 de janeiro. E olha, hoje vai ser aquele dia de praticamente pura alegria do torcedor tricolor, até porque ontem o São Paulo acabou se classificando aí para a final da Copinha aí com 2 gols absurdos do Rian Francisco. Vamos falar muito sobre esse jogo de ontem, não só dos gols do Rian, mas sim do coletivo, onde a gente conseguiu ver ali a essência, a verdadeira essência de torcer para o São Paulo Futebol Clube. Não faltou vontade, não faltou raça. E olha, vamos comentar e falar no detalhe desse jogo hoje para vocês, tá? Vamos falar também sobre aí o Porto, que acabou oferecendo aí um pacotão de reforços para o São Paulo. É lógico, em contramão aí, querendo alguns jogadores, até fazendo proposta oficial aí por milhões pelo Igor Gomes não, né? William Gomes, não é verdade? Vamos comentar sobre esse assunto também, porque o São Paulo já deu uma resposta para o Porto e é lógico, a gente vai comentar bastante por aí. Vamos falar também do Gabriel Veron e também do Wendel Silva, exatamente. Porto querendo entrelaçar ali, encurtar essas relações que ficou meio abalada aí depois da negociação que a gente teve com o Wendel, né? Com o lateral esquerdo que já tem aí um pré-contrato assinado com o nosso tricolor, fechou? Posso contar com o seu like? Aquele likezão aí no início do vídeo para fortalecer, que é bem importante, a sua inscrição aqui no canal também e a sua opinião, é lógico, a sua opinião aqui no campo dos comentários sobre as notícias e as informações que a gente traz para hoje, notícias e as informações que com certeza vão repercutir no dia de hoje e você já tá ligado, já tá por dentro logo de manhãzinha aqui com o Drex, fechou? Então, para você que tá indo trabalhar, se arrumando para trabalhar, um bom trabalho. Para você que tá chegando para descansar, um bom descanso, mas claro, sempre por dentro das notícias do nosso tricolor, fechou? Então bora, tá no ar o Tricolor em Notícia. Mas sempre assim, né? A câmera não entra direito, né? Vamos lá. Vamos falar da Copinha, o jogo de ontem, quem foi, olha, cara, foi super emocionante para quem pôde acompanhar, viu como foi o jogo, não é verdade? Para quem não pôde acompanhar, é lógico que eu conto tudo para você aqui sobre esse jogaço de bola que foi o Criciúma 1, São Paulo 2 aí de virada, com 2 gols do Rian Francisco e olha, que cara gelado, hein? Até na comemoração, você vai ver uma foto aí daqui a pouco, ele, gelado, passando frio, e a galera foi a loucura, a galera que compareceu lá no estádio, lá em Araraquara, Fonte Luminosa, que aconteceu de tudo, hein? Até a luz acabou lá no estádio, tá? São Paulo vira com 2 cavadinhas do gelado Rian Francisco e vai à final da Copinha. O São Paulo largou atrás diante de um organizado Criciúma, mas fez uso do gelado e predestinado Rian Francisco para vencer de virada por 2-1 e se garantir na final da Copinha. O atacante marcou 2 vezes, ambas de pênaltis cobrados com cavadinha na dramática noite do tricolor em Araraquara. O artilheiro do torneio, 10 gols, fez aos 44 e aos 52 minutos do segundo tempo. O jogo durou quase 2 horas e meia, devido a um apagão na Fonte Luminosa, ainda no início da etapa final. A pane durou 20 minutos e acabou gerando um duelo elétrico, com boas investidas dos dois lados. Os paulistas vão encarar o ganhador de Grêmio e Corinthians, né, que acabam jogando hoje aí, né, e também para disputar a final no sábado, dia 25, exatamente, dia até do aniversário da cidade de São Paulo. E você deve estar me perguntando, Drex, não assistiu o jogo, como é que foi, mano? Conta pra mim. Te conto, lógico que eu te conto. O tricolor até apertou nos primeiros lances do embate, mas acabou neutralizado diante do adversário que usou e abusou da rapidez pelos lados e das bolas paradas. A arbitragem virou o centro das atenções aos 21 minutos,
quando o São Paulino Luca cruzou e Nolasco, com o braço aberto, deu um carrinho para bloquear o lance. A bola acertou a região da axila do atleta do Criciúma e saiu para escanteio, que foi cobrado segundos depois. Foi um lance até bem duvidoso, né? O VAR acabou não chamando, né? Lembrando que para esse jogo de semifinal a gente tinha o VAR, né? E até por isso acabou sendo marcado, né? Os dois pênaltis a favor do São Paulo, porque o árbitro de campo, que é bom, não marcou nada. O VAR teve que intervir e aí o árbitro acabou mudando aí a sua visão do jogo e acabou marcando as penalidades, tá? Os catarinenses abriram o placar em jogada iniciada e concluída pelo atacante Juan Vitor. O jovem de 20 anos fez o pivô e acionou o Kaique, que avançou pela direita e cruzou para a finalização de Lira. O goleiro João Pedro espalmou e na sobra o próprio centroavante tocou para as redes, marcando 1-0. O gol abriu o São Paulo, né, a se lançar ao ataque, mas a equipe de Alan Barcelos não conseguiu superar a defesa adversária até o intervalo. Rian errou o alvo e Ferreira parou no camisa 1 dos visitantes. O segundo tempo começava a esquentar, mas a Fonte Luminosa ficou sem luz. Entre festa da torcida no escuro e incerteza sobre o retorno, o duelo em Araraquara foi reiniciado depois de 20 minutos pela arbitragem. Quando a bola voltou a rolar, os times desligaram o modo apagão rapidamente. Os catarinenses ficaram no quase em 2 bolas paradas, enquanto os paulistas responderam rápido após linda jogada individual de TT, que errou o alvo. Já o Criciúma passou a ficar acuado e contou com o goleiro Pedro, que fez 2 milagres em um intervalo de 3 minutos. Ele defendeu finalização de Paulinho pouco antes de evitar o pior, encabeçada de Ferreira. O braço de Rian complicou o São Paulo. Esse foi um lance que teve ali que o São Paulo chegou até a marcar um gol, né? Só que a bola acabou batendo no braço do Rian e o juiz acabou anulando o lance, tá? O atacante recebeu o cruzamento da esquerda, mas errou o chute e de quebra desviou a bola com a mão. Luiz Henrique até bateu para o gol, mas o juiz havia paralisado a disputa. Mas o braço de Capela renasceu o São Paulo, que foi o lance do primeiro gol, o gol de empate do São Paulo. Tá em nova bola alçada para a área, Rian e Capela disputam pelo alto e o árbitro assinala do pênalti após a revisão no VAR. Né? Na hora do jogo ali, para falar bem a verdade, nem eu tinha percebido que a bola tinha pego na mão do defensor do time do Criciúma, tá? O VAR analisou e depois de um bom tempo até parou a jogada, chamou o juizão analisou e acabou marcando o pênalti, tá? Coube ao atacante do Tricolor, com uma frieza incrível, dar uma estilosa cavadinha e empatar pouco antes dos acréscimos 1-1. Bom, depois desse primeiro gol, vou falar o meu relato aqui agora, né? Depois desse primeiro gol aí que o São Paulo acabou empatando, já estava quase no final, quase no final ali do tempo regulamentar. O São Paulo tinha acabado de fazer 1-1 com o gol do Rian, mas o São Paulo estava amassando, velho. O São Paulo estava amassando literalmente aí o time do Criciúma e estava já merecendo o gol, né? Só não tinha feito o gol antes, até porque o goleiro do time do Criciúma, muito bom goleiro, por sinal, acabou aí fechando o gol e, como a gente já falou aí, acabou fazendo de 2 a 3 milagres. E milagres quando eu falo que é bola que era praticamente que entrar, o goleirão acabou pegando, tá? O gelado Rian não parou por aí. O artilheiro da Copinha teve chance de bater outro pênalti, dessa vez sofrido por Hugo, e novamente cavou, deixando o goleiro Pedro estatelado no chão e enlouquecendo os torcedores em Araraquara com a classificação por 2-1. Quando o São Paulo acabou empatando o jogo, né? Pensamento do torcedor, pelo menos o meu pensamento, que estava nervoso pra caramba assistindo o jogo, falou, pô, pelo menos a gente já vai pros pênaltis, não é verdade? E nos pênaltis a gente sabe, o São Paulo tem bons cobradores, não é verdade? E também tem aí o goleiro João Pedro também, que é muito bom e pega pênalti também. Só que nem precisou disso, né? Teve o lance ali do segundo pênalti, exatamente da mesma forma que aconteceu um outro lance, que o Rian Francisco tentou pegar uma bola que veio um pouco alta, ele levantou o pé e acabou acertando a cabeça do jogador do
do Criciúma. Até por isso ele acabou tomando cartão amarelo por esse lance, né? E acabou ficando de fora. Isso, vai ficar de fora da final por ter tomado esse cartão amarelo aí. Então, quer dizer, estamos na final da Copinha, mas não teremos o artilheiro da competição com 10 gols aí, o nosso craque, a nossa joia de Cotia, Rian Francisco, vai estar fora então dessa decisão no sábado, dia 25, tá? E aconteceu esse tipo de lance. E no lance do pênalti, do segundo pênalti do São Paulo, foi exatamente igual, né? Só que dessa vez o zagueiro do Criciúma levantou um pouco a perna, o jogador do São Paulo acabou cabeceando a bola e foi acertado com o pé na cabeça. O juiz também, no momento, não aplicou o pênalti. Logo depois o VAR acabou chamando, ele acabou analisando o lance mais uma vez e acabou ali sinalizando o pênalti quando o Rian Francisco acabou fazendo o segundo gol. Então, cara, foi um jogo bem legal, bem importante. Eu acho que o que demonstrou ontem em campo o São Paulo, velho, e a gente, lógico, tá dando aqui a principal notícia referente ao Rian Francisco, até porque ele acabou fazendo os 2 gols de pênalti, e os 2 gols de pênalti, sendo que os 2 ele acabou dando uma cavadinha na cobrança. Tem que ter muito sangue frio, né, para você fazer isso. Mas a gente não pode deixar de destacar que o Mike, lateral direito, foi monstro, jogou demais a partida, né? O Ferreira também, que acabou jogando ali pelo lado direito, teve participação importante, mas eu acho que até ele acabou aparecendo mais do jogo a partir do momento que o Alan Barcelos acabou trocando os pontas de posição. Aí o Ferreira acabou vindo para a esquerda e começou a ter uma jogada de profundidade muito melhor. Várias jogadas acabaram saindo por ali com o Ferreira pelo lado esquerdo, né? Tanto que os 2 lances acabaram começando pelo lado esquerdo depois de um cruzamento do Ferreira, os 2 lances de pênalti, tá? Então, quer dizer, eu acho que o trabalho do Alan Barcelos precisa ser glorificado também, está fazendo um ótimo trabalho nessa base do São Paulo, né? Já tinha sido aí campeão da Copa do Brasil Sub-20 no final do ano passado e agora chegou na final da Copinha aí com todos os méritos, tanto pelo seu trabalho, né, a comissão técnica do São Paulo, como dos jogadores, porque olha, há muito tempo eu não vi um jogo que os jogadores respeitaram a camisa do São Paulo. Ontem, essa molecada da base de Cotia, ontem eles conseguiram demonstrar uma coisa que há muito tempo o torcedor do São Paulo não via, cara, que era o respeito. Quando o jogador veste a camisa do São Paulo e honra aquela camisa, que respeita a camisa do São Paulo. E ontem, esses moleques fizeram isso, cara. Se você tiver a oportunidade de querer saber mais do jogo, ou até mesmo de assistir o jogo, teve transmissão ao vivo, né, na Cazé TV, veja o replay do jogo, veja o VT do jogo, eu tenho certeza, vai valer cada segundo seu assistido esse VT do jogo, porque olha, foi um jogão de bola. E o que esses moleques jogaram, e outra coisa também, o Criciúma só enalteceu ainda mais essa vitória de virada do São Paulo, porque o time do Criciúma é um time muito bom, muito bem organizado, né? É lógico, acabou fazendo gol ali, acabou recuando as suas linhas, trabalhando ali na parte defensiva, só que acabou não conseguindo, aguentando, né, a pressão do São Paulo, que acabou empatando e depois virando a partida, principalmente depois que acabou a luz, né, depois que voltou a luz, o São Paulo voltou completamente diferente, foi para cima e acabou amassando o time do Criciúma e, como eu disse antes, merecia sim a vitória e a classificação para a final. A gente vai continuar acompanhando aqui, como a gente vem acompanhando desde o primeiro jogo da Copinha, vamos acompanhar até o final. E sábado, dia 25, é dia de final, é dia de Copinha, é dia de São Paulo. Agora a gente basta esperar, né, o vencedor aí de Grêmio e Corinthians, né, jogo que acontece hoje, a outra semifinal, para saber aí quem é o adversário do nosso tricolor. É lógico, nos vídeos aqui a gente vai continuando falando, né? Hoje à noite tem live, hoje à noite tem programa Tricolor de Coração e é lógico, a gente vai falar muito sobre esse jogo também e sobre o mercado da bola do nosso tricolor, tá? Se assistiu o jogo, gostou, quero muito saber da sua opinião, deixa aí no campo dos comentários se você sentiu também essa coisa, esse sentimento que essa molecada realmente representou e vestiu e respeitou o manto sagrado do nosso tricolor.
Deixa aí no campo dos comentários a sua opinião. Vamos tirar aqui agora a da copinha e vamos falar sim do William Gomes, velho, exatamente. William Gomes aí que foi assunto no dia de ontem, ali na parte final de tarde, início de noite, na verdade um pouco antes ali do jogo do São Paulo começar, né, da copinha, né, veio a notícia aí que o Porto teria feito uma proposta oficial pelo jogador William Gomes até, né, para poder facilitar. E a jogada era isso, né, era a proposta na mesa pelo William Gomes, mais a liberação antecipada do Wendel, né? O Porto, eu acho que ele tá pensando que a gente é bobo, não é verdade? O Porto, ele acha que a gente é retardado. Desculpe a palavra, mas só pode. Porque tudo ele quer, mas ele quer envolver o quê? A liberação antecipada do Wendel. Até porque o Porto sabe que o São Paulo tem essa necessidade. O Porto sabe que o São Paulo quer a antecipação do Wendel, né? O lateral esquerdo, que como eu já disse lá no início do vídeo, já tem, né, um pré-contrato assinado aí com o nosso tricolor. Mas deixa eles continuarem assim, né? Deixa eles continuarem assim porque ainda existe também o interesse do Porto no Moreira. Exatamente, até porque o Moreira, com dupla nacionalidade, né, ele também é português, não é verdade? Chegaria para jogar no Porto sem nenhum problema de visto de trabalho, ou então aí de ser um jogador estrangeiro ali no elenco, não é verdade? Ele chegaria como um jogador português ali para o elenco do Porto, né? Mas o Porto está tentando ali de todas as formas agora, além do Moreira, querer também o William Gomes. E olha, fizeram proposta, hein? E oficial, vamos acompanhar aqui na matéria, tá? Valorizado no São Paulo, o William Gomes foi alvo de uma oferta milionária do Porto. O atacante, que subiu o ano passado para o profissional, foi titular no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda-feira, na estreia do Tricolor no Paulistão, jogo que acabou 0-0, um jogo horroroso, né? Se você não viu ainda o pós-jogo e nem o react, vou deixar aí na tela final para vocês acompanharem e dar aquela moral. Assista a análise completa do jogo. É lógico, as minhas reações dessa partida horrorosa de Botafogo 0, São Paulo 0, tá? O Porto acabou oferecendo aí 56 milhões de reais, não só para contratar o William, como também para liberar o Wendel de imediato ao tricolor. Detalhe, o lateral esquerdo brasileiro tem valores a receber do Porto e abriu mão do dinheiro, mas ainda não foi liberado, tá? O São Paulo respondeu na lata referente à situação do Igor Gomes, né? A diretoria do Tricolor consultada e apurada sobre a situação do William Gomes, a resposta foi direta, abre aspas, houve uma consulta e uma tentativa, nem valores e nem interesse da nossa parte existe ou existiu em negociar William Gomes agora neste cenário, tá? O Tricolor tem o plano de manter o William Gomes até por ser uma cria formada em Cotia. O jogador renovou recentemente seu contrato até 2028. Então, quer dizer, toda essa situação que o time do Porto acabou criando, né, referente aí à necessidade do São Paulo por um lateral esquerdo, né, essa vontade que o São Paulo quer que o Wendel veio quanto antes, até para se adaptar melhor, e a gente sabe, né, por enquanto é Campeonato Paulista, mas daqui a pouco aí vai começar Campeonato Brasileiro, vai começar Libertadores, vai ter os jogos da Copa do Brasil, e a gente sabe, Copa do Brasil e Libertadores é jogo que você tem que dar vida naquele momento. E o Campeonato Brasileiro a gente sabe que é uma maratona, é um campeonato de regularidade, então o São Paulo, quanto mais peças importantes e de qualidade tiver no elenco, melhor. Então por isso dessa pressa do São Paulo pela liberação do Wendel, né, referente ao Porto, e o Porto está tentando ali se aproveitar de todas as maneiras para poder sempre colocar o Wendel na jogada. Mais uma vez, o Wendel já é praticamente jogador do São Paulo, até porque ele tem um pré-contrato assinado. Ele, por enquanto, está jogador do Porto, que ainda deve dinheiro para ele, e ele tem contrato até o meio do ano. Na minha opinião, já deixo aqui muito bem claro referente à situação do Wendel, que a gente também vai falar daqui a pouquinho mais a fundo um pouco a situação dele, que envolve também outros atletas do Porto que está sendo oferecendo aí para o São Paulo, tá? Eu não traria, eu
nesse exato momento, pararia totalmente de negociação de qualquer tipo de jogador do Porto. Até os jogadores que a gente vai falar daqui a pouco, que é a próxima notícia, tá? Então eu pararia, fecharia todas as negociações com o Porto, não gostaria de mais nenhum jogador, ficaria com o Wendel lá até o meio do ano, sem problema nenhum, para eles se lascarem, para eles ficarem pagando o salário alto, que o Wendel ganha um salário muito alto, né, lá no Porto, porque aqui na nossa lateral esquerda a gente já tem o Enzo Dias, que fez uma boa pré-temporada. Apesar de o jogo contra o Cruzeiro e contra o Flamengo foram um empate, o que a gente viu ali dentro de campo referente ao Enzo Dias foi muito bom. E ele foi até elogiado também pela comissão técnica e a diretoria, e os próprios jogadores acabaram comentando também sobre essa volúpia, né? Sobre essa entrega do Enzo Dias aí dentro de campo. Então, eu quero, na real, que o Porto se lasque, né? Falaria pro Wendel, dá uma segurada, fica aí, velho. Vamos lascar o Porto, a não ser que o Wendel, por ele e pelo empresário, consigam uma liberação sem envolver mais nenhum jogador e sem envolver dinheiro, sem envolver nada. Simplesmente libere o jogador. Nessa situação, eu gostaria de Wendel agora. Agora, se for para colocar algum dinheiro ou para aceitar outro jogador, empurrando outro jogador para o São Paulo para liberar o Wendel, ou até mesmo jogador nosso, Moreira, ou o próprio William Gomes aí, aumentar a proposta, eu não faria nenhum tipo de negócio com o Porto para eles largarem a mão de ser a mimimi e ficar aí miguelando o próprio time aí do São Paulo, não liberando o Wendel, tá? O que vocês acham dessa situação? Dinheiro de pinga aí para o Porto, 56 milhões para o São Paulo na situação, pode até ser um dinheiro bom, mas pelo William Gomes, um jogador aí que é super importante, é uma joia, é um moleque ainda, na boa, velho, não tem como negociar por esse valor aí, teria que ser no mínimo 3 vezes mais se o Porto quisesse levar o jogador, tá? Deixa aí a sua opinião no campo dos comentários. Agora vamos falar então aí desse pacotão que o Porto tá querendo enfiar na gente, né? Querendo empurrar aí pra gente, até porque tá tentando aí encurtar relações depois da conturbada negociação aí com o Wendel, né? Bom, pra gente completar então a informação do Wendel, o jogador aí, vamos dizer assim, tá em negociação com o seu empresário e com o Porto para tentar a liberação, e é lógico, pelo lado do Porto, não tem a liberação do Wendel de graça, sem nenhum aditivo de grana colocado em cima ou envolvimento de algum outro jogador, simplesmente por liberar, o Porto não vai liberar. Mas parece que aos poucos, né, o Porto pode acabar cedendo, caso o São Paulo consiga encaixar algum outro jogador deles aqui no plantel do São Paulo. Até porque o São Paulo também está vendo a renovação do goleiro Rafael, e o empresário do Rafael é o empresário também do Gabriel Veron. Até por isso desse interesse. E hoje vai ter uma reunião do empresário do Gabriel Veron com a diretoria do Porto, até para ver se acontece algum tipo de liberação de empréstimo sem custo para o São Paulo. Vou ler a matéria aqui e no final eu vou deixar minha opinião sobre esses dois jogadores que a gente vai falar, tá? Porto sinaliza avanço com São Paulo por liberação de Wendel e mais 2 atacantes sem custo. Você deu para perceber, né? Tudo tem a liberação do Wendel junto com alguma outra coisa envolvida para o Porto querer se beneficiar de alguma coisa, tá? Vamos lá. Após quase 2 meses de negociação, o Porto está muito perto de liberar o lateral Wendel ao São Paulo. Com o avanço do negócio, o clube português se colocou à disposição para abrir caminho para futuras transferências entre as equipes. O Porto tem interesse no lateral Moreira, que pertence ao tricolor paulista. Moreira tem dupla nacionalidade. E é esse um fator importante no negócio, já que o jogador só precisa chegar no país e já começar a trabalhar sem precisar passar por outras burocracias, tá? Gabriel Veron foi oferecido ao tricolor nos últimos dias. Zubeldia gostou da possibilidade de contar com o atleta e o tricolor avalia o negócio.
Ontem, né, a gente até trouxe algumas palavras aqui da entrevista que o Carlos Belmonte acabou dando, né, no dia de ontem. Então, quer dizer, o próprio Carlos Belmonte acabou comentando, né, sobre a possibilidade do Gabriel Veron, falou ali que se for um desejo do Zubeldia, a gente pode abrir uma conversação ali com o Porto referente ao empréstimo. Tem que ver se o jogador também está disponível a vir para o São Paulo, não é verdade? É aquele monte de blá 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 que a gente sabe que os diretores do São Paulo acabam fazendo, tá? O agente do jogador, né, do Gabriel Veron, Fábio Melo, tem reunião hoje, né, dia 22, em Portugal, para acertar a liberação do atleta. Além do Gabriel, o Porto acabou oferecendo mais um atacante ao tricolor. Trata-se de Wendel Silva, atleta que também atualmente está emprestado ao Santos. O jogador já disputou 2 jogos pelo Clube da Baixada nesse Paulistão 2025 e mesmo assim foi oferecido ao tricolor. Zubeldia, no caso do Wendel Silva, acabou não se interessando, tá? Então, quer dizer, mais uma vez, para deixar bem claro, o Porto ele está tentando fazer de tudo um pouco para forçar o São Paulo, pela necessidade do São Paulo ter o Wendel, alguma coisa. Então, quer dizer, você quer a liberação do Wendel? Então, eu tô te empurrando aí o Gabriel Veron. Você quer o Wendel? Então, tô te empurrando aí o Wendel Silva. Você quer o Wendel liberado? Então aqui a proposta pelo William Gomes. Vende ele para mim que eu libero o Wendel. Ou então envolver o próprio Moreira mais uma vez na jogada para poder liberar o Wendel, lateral esquerdo. Então, mano, o São Paulo ele precisa dar um fim nisso. A partir do momento que o São Paulo assinou um pré-contrato com o Wendel, o São Paulo tem a vantagem. Então, tudo que o Porto oferecer para o São Paulo não vai ser de benefício para o São Paulo. E outra, né, velho? Gabriel Veron, velho. Ele é da base do Palmeiras, tal. A gente sabe todo o histórico dele extracampo, não é verdade? De zoação contra o São Paulo e tudo mais. E a zoação até faz parte da brincadeira, do jogo, do futebol. Mas eu coloco numa outra situação. Para que a contratação de Gabriel Veron? Que é um atacante que joga ali pela direita, joga pela esquerda, pode jogar ali centralizado também como centroavante. Fala para mim, qual é a necessidade de você pegar emprestado um jogador, mesmo que fosse sem custo, ele vai ter um custo salarial. E, na minha opinião, não vai ser um valor baixo, porque até ele é um jogador de Europa, deve ganhar muito bem no seu salário. Então, qual a necessidade de você contratar um jogador que faz a direita, faz a esquerda e faz centralizado ali o centroavante? Tá, vamos dar uma olhada para o nosso elenco? Vamos ver quem que a gente tem no nosso elenco? A gente tem o Caleri, o André Silva e o Rian Francisco. 3 jogadores que fazem a região central do ataque, só que são 3 jogadores que têm características diferentes. Até aí, ok, mas a gente tem opção. Pelo lado esquerdo, a gente tem o Ferreira, a gente tem o William Gomes, a gente tem por aquele lado ali que pode jogar o próprio Luiz Henrique, a gente tem por aquele lado, pode o próprio TT, jogadores que a gente viu no jogo de ontem do São Paulo, da base. Pelo lado direito, a gente tem o Eric, a gente tem o Henrique Carmo, a gente tem o Ferreira, alguns outros jogadores que podem ser aproveitados da base. Então, fala para mim, qual a necessidade de você ter um jogador como Gabriel Veron dentro do elenco do São Paulo, ganhando uma bala por mês, para dar moral para o Porto, que acabou sempre deixando o São Paulo de lado, sempre forçando a barra para o São Paulo, sempre fechando as portas para o São Paulo? Para quê? Qual a necessidade? Aí a gente vê, mas o Rafael vai renovar, o empresário do Rafael é o mesmo empresário do Gabriel Veron. E aí a gente pensa, nada certo, nada aqui colocado como informação, e sim especulação agora. Isso é coisa de empresário, é contratação de empresário. E parece que as coisas acontecem assim mesmo no São Paulo. As coisas não são para montar um elenco forte e firme, até porque o São Paulo não está em contenção de custo. O São Paulo não mandou aí 16 jogadores embora, praticamente, aí para baixar a folha de pagamento?
Se for para ser um jogador de opção de banco de reserva, nada melhor do que a gente utilizar a base. A base tem talento. A base vai servir ali de vitrine o time profissional e com um custo baixo. Porque você utilizar um jogador da base, você vai ter um salário X. Agora, se você trazer por empréstimo um Gabriel Veron, o salário vai ser Y. Muito mais alto. Então, não tem nexo nenhum essa contratação do Gabriel Veron, muito menos desse Wendel Silva, que também é atacante. Não tem nexo, não tem sentido um tipo de contratação desse, sendo que a gente está no ataque recheado de jogadores da base, velho. Não tem sentido, não tem a mínima noção. A conta não fecha. Não fecha essa conta. Aí, é lógico, a gente começa a pensar o quê? Que é coisa de empresário. Favor para empresário. O empresário que quer colocar o jogador aqui para dar uma visibilidade. E você acha? Agora vem cá entre nós. Você acha que o Porto merece ter algum jogador dele no São Paulo para servir de vitrine? Na boa, velho. Na minha opinião, eu não concordo com isso e não vejo a mínima necessidade da contratação do Gabriel Veron, muito menos do Wendel Silva. Se for para utilizar jogador como opção dos titulares que a gente já tem, a melhor opção a gente já tem em casa. A melhor opção a gente já tem e jogou ontem. E jogou muita bola. E vai fazer a final no sábado da Copinha, que é a nossa base de Cotia. O Júlio Casares, o próprio Carlos Belmontes, eles não falam tanto de valorizar a base, que estão mudando a base, que estão reestruturando a base. Aí, ó, a gente já tá vendo os moleques jogar, velho. Por que não dar essa continuidade de estouro na base? Agora vamos estourar no profissional. É lá que é o mais importante. É lá que esses jogadores vão ficar mais cascudos. E é lá que eles vão ter a visibilidade de jogador profissional de um time principal do gigante, que é o São Paulo. Quero muito saber da sua opinião referente a esses jogadores aí, se vocês acham que tem que contratar para ficar como opção ali no banco de reserva, ou se vocês têm essa ideia que eu passei agora para vocês. Eu acho que o mais importante seria utilizar a base. Jogador para ficar como opção no banco, eu utilizaria a base, muito mais que eu estou acompanhando bem de perto a Copinha. Se você também tá, eu acho que eu tenho certeza que você aí também vai concordar comigo, tá? Então, deixa aí no campo dos comentários a sua opinião referente a essas contratações, esse pacotão de reforço que o Porto quer empurrar para o São Paulo. Esse foi o videozão de hoje aí, espero que vocês tenham gostado, né? Muita informação, muita notícia aí, né? Pacotão de reforço, já pensou? Chegando 3 jogadores do Porto aí, o Wendel já é nosso, né? Liberado antecipadamente junto com o Gabriel Veron ou o Wendel Silva também. Olha, o Wendel, lateral esquerdo, já é nosso, né? Pré-contrato assinado, beleza, tudo mais. Se quiser liberar, pode liberar, vai ser muito bem-vindo. Agora, os outros dois, como eu disse, velho, não vejo a mínima necessidade nesse tipo de contratação. Deixa sua opinião aí também sobre o jogo da Copinha, se você assistiu ou não. Eu indico muito que você veja o VT lá na Cazé TV, que foi um baita de um jogo muito legal, muito emocionante, tá? Bem legal, bem bacana mesmo. Comparando com o jogo do São Paulo e Botafogo na segunda-feira, não dá nem pro cheiro, velho. Não dá nem pro cheiro, não dá nem para comparar. Então quero muito saber da sua opinião. Uma ótima quarta-feira para todo mundo, para quem for trabalhar, um ótimo trabalho, para quem for descansar, um bom descanso. Não esquece, deixa aquele like, fortalece aí com a sua inscrição, a sua opinião também é importante. E no primeiro comentário fixado, não esqueça, tem aí o link da loja Manto Tricolor, dá aquela moral para quem puder, conheça a loja, não é verdade? Não sei nem se eu tenho aqui tem um bannerzinho que vocês viram aí passando, né? O QR Code e tal e tudo mais, mas o link tá no primeiro comentário fixado para quem puder dar aquela moral. Hoje estou vestido de campeão de tudo, Jason. Aí pode ver que lá na loja tem essa daqui, é a mais vendida da loja Manto Tricolor com pagamento super facilitado. Fechou? Fortaleça
quem nos fortalece. Fechou? Uma ótima quarta-feira, meus amigos. Tamo junto. É nóis.